Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos fazer a correção dos exercícios. Alguns alunos me falaram que não conseguiram fazer, tá? Mas é assim mesmo, gente. Vamos tentando. Agora eu vou fazer a correção e vou explicando a resolução de cada exercício. Então, presta atenção. Os átomos dos elementos conhecidos como gases nobres são encontrados na natureza normalmente na forma isolada. Por quê? Quem são os gases nobres? São aqueles elementos químicos na última coluna que tem lá, né? Que começa no hélio e tem, vamos pegar aqui a tabela periódica, cadê? Não tem na apostila 2, né, pessoal? Tem só na 1, né? E agora eu não tô com a 1 fácil aqui, não. Mas tudo bem. Então, os gases nobres, aquilo lá eu já tinha falado para vocês, né? Eles têm o quê? A última camada completa, né? Eles são estáveis, né? Por isso que eles não se misturam com ninguém, por isso que eles não interagem com outros tipos de elementos químicos, porque eles não precisam. Eles já têm a última camada deles, né? A camada de valência deles completa. Ó, os gases nobres já são estáveis, pois tem a última camada completa. Como a gente chama a última camada? Camada de valência. Por esse motivo, esses átomos são encontrados de forma isolada. Lembra que eu brinquei? Eles são da nobreza, eles não se misturam com ninguém, eles já são completos, para que eles querem outra coisa, né? Então, eles pegam e se isolam, por isso eles são chamados de gases nobres, tá? Entenderam? Vamos para 2. O oxigênio, O, esse 8 significa o quê? A quantidade de elétrons. É um elemento químico do grupo do calcogênio e está presente na composição de todos os seres vivos. Considerando o número atômico, ou seja, o 8, aqui no caso representa o número atômico, que é a quantidade de prótons, consequentemente, se ele tem 8 prótons, ele vai ter 8 elétrons. Isso é isolado, né? Mas a gente nunca encontra outros elementos químicos isolados, a não ser os gases nobres. Indique a sua distribuição eletrônica. Então, se eu colocar diretamente nas camadas, na K e na L, né? Ele vai ficar com 2 elétrons na camada K e 6 elétrons na camada L. Se eu pôr direto aqui no caso, dá certo. Porém, é sempre bom a gente fazer a distribuição lá de Linus Pauling. Olha lá, 1s2, 2s2, 2p4. Por quê? Olha só, não é 8 que ele tem? Então, 4 mais 2 mais 2, 8. Então, o 2 equivale à camada L, 4 mais 2, 6. E o 1 equivale à camada K, olha lá, 2 elétrons, certo? Vamos apagar, porque ele não fica paradinho, né? Ele só me segue. Indique a sua localização na tabela periódica. Agora eu vou ter que achar minha apostila 1. Peraí, vamos achar aqui a apostila 1. Achei. Então, vamos à tabela periódica, tudo rabiscada da professora. Então, vamos. Porque até eu abrir aqui vai ser um desastre total. Indique a sua localização na tabela periódica. Então, o oxigênio, olha só onde ele está. Opa! Olha lá, ó. Tá vendo aqui? Grupo 16, certo? Ou seja, na coluna 16, 1, 2, olha lá, na segunda linha, ou seja, no segundo período, tá? Então, olha aqui, ó, o grupo 16, que é a coluna, certo? E qual é a linha que ele tá lá? 1, 2, na segunda linha, certo? Então, que a gente chama de período. Para adquirir a estabilidade de um gás nobre, o átomo desse elemento químico recebe ou cede elétrons? Então, vamos lá agora na apostila 2. Vocês não tem apostila 2. Mas vai naquela foto depois que eu mandei para vocês da apostila e dá uma olhadinha nessa tabelinha aqui, ó. Eu mandei ela até isolada para vocês, tá? Então, para adquirir, então ele faz parte de qual grupo, né? Ele faz parte do grupo 16. Olha aqui, ó, grupo 16. Então, a tendência dele é o quê? Receber 2 elétrons. Ele não tem 6 elétrons aqui na última camada, ele tem que ter quantos? 8. Então, é muito mais fácil ele o quê?
ganhar mais 2 elétrons aqui, né? E ficar com 8 elétrons na sua última camada. Então, olha só, para adquirir estabilidade, o átomo de oxigênio recebe 2 elétrons. Dessa maneira, completa o octeto da sua camada de valência, né? Que ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. E ele faz parte do grupo 16, Grupo 16, e a tendência desse grupo é o quê? Ganhar 2 elétrons. Certo? 3. Segundo a regra do octeto, em geral, os átomos dos elementos buscam adquirir a configuração dos gases nobres, apresentando 8 elétrons na última camada. Como que eu chamo a última camada mesmo? Camada de valência. Façam a distribuição eletrônica em camadas para os elementos a seguir e identifique o íon a ser formado. Então, olha só, vamos fazer aqui a distribuição do alumínio. 1S2, 2S2, que tristeza, 2P6. Então, aqui eu tenho quanto? 10, né? 3S2, 12, 3P1. Então, aqui eu contando dá 13, olha lá, ó. 6 mais 2 mais 2, 10, 12, 13. Jogando nas camadas, camada 1 é a camada K, eu tenho 2 elétrons. Camada 2 é a minha camada L, que tem quanto? Olha lá, 6 mais 2, 8 elétrons. E a minha camada 3, que é a camada M, eu vou ter lá 2 mais 1, 3 elétrons. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? A camada de valência é a última camada que o meu átomo apresenta. Então, aqui, no caso do alumínio, ele vai ser a camada M, com 3 elétrons. Qual é a tendência desse átomo, desse elemento químico, para ele ficar estável? Se vocês procurarem lá na tabela periódica, o alumínio ele está no grupo 13. Se vocês olharem nessa tabelinha aqui, ó, o alumínio, ela, grupo 13, perder 3 elétrons. Então, a tendência do alumínio para ficar estável é, cadê, gente? É perder esses 3 elétrons, olha lá, certo? E ficar lá com só 2 camadas e ficar com 8 elétrons na camada L. Por ele perder 3 elétrons, olha só, ele não tinha 13 negativos e 13 positivos, né? Se eu fizer essa conta, dá 0, não dá? Porém, a tendência dele, para ele ficar estável, ele precisa perder 3 elétrons. Quando ele perde 3 elétrons, ele precisa perder para outro átomo, tá, gente? Não é perder aleatório, não. Então, se ele perdeu 13 elétrons, então ele perdeu 3... rebobina tudo, Bruno. Se ele perdeu 3 elétrons e ele tinha 3Z, então ele vai ficar com quantos elétrons? Com 10 cargas negativas, certo? A quantidade de prótons não muda, é sempre a mesma. Se eu fizer essa conta, olha lá, dá 3 positivos. Quando eu vou montar a minha estrutura do meu alumínio, olha lá, Al mais 3. Por quê? Significa que ele está com 3 cargas positivas a mais, porque perdeu 3 cargas negativas, certo? Lembrando que sempre eles têm a mesma quantidade, tanto de prótons quanto de elétrons. Vamos fazer a outra. Minha Nossa Senhora, tá apagando tudo isso aqui. Paga. Então, vamos aqui para o B. Enxofre, 16. Fazendo a distribuição eletrônica com Linus Pauling, ela 2S2, 2P6, 3... Nossa, gente, tá difícil, 3S2. Vamos pôr aqui 3P. Então, aqui vai dar, ó, 10, que regaço, 10, 12, 13, 14, 15, 16.
4. Por que eu não pus 6? Porque se eu pôsse 6 aqui, ele ia passar, né? Ele ia dar 18, mas eu preciso de 16. Mesma coisa que eu fiz do alumínio. Mas por que some isso aqui? Aí, o 1 é o K, olha lá, é o K, é a camada K com 2 elétrons. O 2 é a camada L, certo? O 2 é a camada L. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 2. 6 mais 2, 8. A camada 3 é a camada M. 3, camada M. Então, 4 mais 2, 6. O enxofre, ele faz parte do grupo 16. Qual é a tendência dos elementos químicos que fazem parte do grupo 16? Olha lá, grupo 16. Receber 2 elétrons. Então, a tendência dele é ganhar 2 elétrons. Quando ganha elétrons, ele ganha carga o quê? Elétrons têm carga negativa. Então, se ele tinha 16, olha lá, prótons e 16 elétrons, fazendo a conta, zero, neutro, meu elemento químico, meu átomo é neutro. Agora, se ele vai lá, a tendência dele é ganhar 2 elétrons, então ele ganhou 2 cargas negativas. De 16, ele foi para 18 elétrons, olha lá, 18 cargas negativas. Com 16 cargas positivas dos meus prótons, que não mudam de jeito nenhum, eu fazendo essa conta, menos 2, olha aqui, menos 2 é o meu enxofre, tá lá, 2 menos, ou menos 2 também tá certa a representação, tá? Não tem problema inverter. Então, esse menos 2 aqui tá me falando que o meu elemento químico recebeu 2 cargas negativas, tá? Então, ele ganhou 2 elétrons, olha lá. Então, a tendência do meu enxofre é o quê? Ganhar 2 elétrons. E vamos para a última. Vamos apagar essa rabisqueira minha aqui. Rabisca, apaga. O bromo. Vamos fazer a distribuição eletrônica do bromo. 1s2, esse é grande, hein? 2s2, 2p6, 3s2. Gente, tem alguma caneta que a gente usa aqui no touch do notebook para desenhar, para escrever? Se vocês soubessem, fala para mim, porque eu não sei, gente. 3p6, 4s2, 3d10, vamos contar quantos deu aqui, ó. Até aqui eu sei que dá 10, olha lá, 6, 10, 20, 30, eu preciso de 35, 3d10, 4p5, certo? Então, vamos aqui fazer a minha distribuição eletrônica. Então, aqui. Tá certo. Não, tá errado. Então, ó. Camada 1, camada K, com 2 elétrons, 2. Camada L, camada 2, 6 mais 2, 8. Camada M, camada 3, 10. Mais 6 mais 2, 18. E a camada N, né, que é a camada 4, olha lá, 5 mais 2, 7. Aqui tá bem claro. Qual que vai ser a facilidade desse elemento químico? Ele tem que ficar com 8 elétrons na última camada. É muito mais fácil ele ganhar 1 elétron do que perder 7, né? Então, se ele tinha lá 35, negativos com 35 positivos, dá 0, certo? Mas a tendência do bromo, por ele fazer parte da camada 17, do grupo 17, é ganhar um elétron. Se ele ganha um elétron, ele ganha uma carga negativa. Então, de 35 elétrons, ele passa a ter quantos? 36 elétrons contra 35 prótons, que não se altera nunca. Olha lá, um negativo. Vou fazer a minha representação, professora, mas não tem o número 1, não precisa colocar. Quando for o número 1, ele não é regra para se pôr, tá? Não tem problema se você deixar sem. O importante é você colocar o sinal, tá? Você tem que pôr o sinal quando é o número 1.
Agora, quando é um número acima de 1, 2, 3, tem que pôr para indicar a quantidade de elétrons que ele ganhou ou perdeu. Então, aqui no caso do bromo, esse negativo significa que ele ganhou um elétron, certo? E quantos elétrons ele tem na última camada aqui? 7. Entenderam, pessoal, esse daqui? Até aqui, alguma dúvida, coloquem no grupo, tá? Que eu vou respondendo, a gente explica, e eu vou apagando isso daqui, que eu ainda não descobri um jeito de apagar isso aqui tudo de uma vez. Pronto, muito bem. Continuando, a última pergunta. Em março de 2011, o Nordeste do Japão foi atingido por um terremoto de 9 graus na escala Richter. Depois disso, uma onda gigante, que foi uma tsunami, ocasionou um grave acidente nuclear. Então, deu um terremoto lá no mar do Japão, né? Causou uma onda gigante, que é a tsunami, atingiu uma usina nuclear e devido à radiação, as pastilhas de iodeto de potássio foram disponibilizadas para a população. Considerando os elementos químicos que compõem a fórmula do iodeto de potássio, que é o potássio e o iodo, né? Ó, por isso que o nome é lá, iodeto de iodo, tá? Consulte a tabela periódica e faça a distribuição eletrônica, tá? Não era só pôr na camada, não, tá? Então, tem que fazer a distribuição eletrônica sem de Linus Pauling, tá? E depois você joga nas camadas. Então, aqui, aqui já está a resposta, então vamos ver, em vez de olhar lá na tabela periódica. O potássio, lá, 8, 9, 10, 18, 19. Então, o potássio, ele tem 19 prótons, né, o número atômico, e o iodo, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, o iodo? Tudo isso? Vamos ver aqui, cadê o iodo? 53 mesmo, ele está lá na camada, no grupo 17, o iodo. Então, olha lá, 53. Ó, Cristo, isso aqui vai demorar um pouquinho para fazer, se a gente for fazer a distribuição eletrônica. Então, lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, tá? Então, olha lá, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19. Jogando nas minhas camadas, o 1 é o K, com 2 elétrons aqui. O L é o meu número 2, 6 mais 2, 8, que é a camada L. A minha camada M é a camada 3, certo? Ah lá, 3. 6 mais 2, 8, certo? E a minha camada N, que é a camada 4, ah lá, certo? Tendência dele, óbvia, perder um elétron para ficar com 8 na outra camada. E o iodo, né? Vamos continuar aqui, a mesma coisa aqui, só que aqui eu vou pôr um número 2. Espera, deixa eu apagar aqui para não apagar tudo de novo. Então, vamos continuar aqui, ó. Fazer agora aqui essa aqui do iodo, ó. Então, 4s2, 3d10, 3d10, 4p6, 5s2, vamos somar aqui quanto que tá dando? 10, 20, 36, 37, 38, 4s2, 4d10, 48, 5p6, vamos parar aqui para fazer a conta. Quanto que deu aqui? Olha lá, 10, 20, 30, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Olha lá, passou. Então, aqui vai ser 5p5. Certo? Aqui vai ser 5p5. Jogando nas minhas camadas, a camada K é a camada 1 com 2 elétrons, a camada L é o número 2 aqui com os 8 elétrons,
A camada M é a minha camada 3, ó, com 18, ela 10 mais 6 mais 2, 18. A minha camada N é o 4, então o 4 está aqui, ó, um aqui, outro aqui e outro aqui. 10 mais 6 mais 2, 18 também. E a minha camada O, que é o número 5 aqui, né? 5 mais 2, 7, certo? Essa era a distribuição eletrônica. Que tipo... eu vou ter que apagar, porque esse aqui ele não me ama, né? Em vez dele ficar quietinho aqui no lugar dele, ele não fica quieto, gente. Eu não sei por que não fica. Então, vamos apagar tudo. Qual o tipo de ligação entre esses elementos? É a ligação iônica. Por quê? Qual é a tendência do potássio? Perder um elétron. Qual é a tendência do iodo? Ganhar um elétron. O que o potássio faz? Ele vai lá e dá o elétron para o iodo, certo? Então, olha lá, o potássio está aqui, ele vai dar o único elétron que ele tem na última camada dele. E outra, pessoal, os elementos químicos, os átomos, eles só perdem os elétrons que estão na última camada. Ele não vai perder o elétron que está lá na primeira camadinha, não, tá bom? Ele só vai perder os elétrons que estão na última camada. E o outro átomo só vai receber o elétron que está na última camada, ele vai receber. Então, olha lá, esse aqui está me representando a quantidade de elétrons que eles têm na última camada. Olha aqui, ó. O potássio tem 1 elétron, e o iodo tem 7. Olha lá, a tendência do potássio, olha lá, doar esse único elétron que ele tem para o iodo, e o potássio fica com carga positiva porque ele perdeu um elétron, então ele ficou com mais prótons do que elétrons. E o meu iodo ficou com uma carga negativa porque ele ganhou um elétron, ele ganhou uma carga negativa, certo? Então, essa é a minha representação aqui. E a B, né, que eu pulei, qual é o tipo de ligação? Ela é a ligação iônica, porque o potássio tem a tendência de ceder, de dar o elétron, né? Ele vai dar esse único elétron dele, e o iodo tem a tendência de ganhar elétrons. Certo, pessoal? Se vocês têm alguma dúvida, é só me chamar lá no grupo. Tchau, tchau.